Saúde, paz e prosperidade em nome do Senhor Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais uma videoaula. Nós estamos na 10ª aula e que fala sobre a graça em ação. Então, nós já estamos um pouco mais da metade da nossa revista da Escola Bíblica, de uma série de 16 lições. Então, fique atento a tudo aquilo que será falado nessa lição de hoje. Como o próprio título fala, nós iremos aprender sobre a graça em ação. Então, fique atento, não se distraia, porque é algo precioso de Deus que nós iremos falar um pouco nesse dia, nessa tarde ou nessa noite, depende do horário em que você está vendo essa videoaula, em nome do Senhor Jesus. E como de costume, para memorizar, em Tito 2,11, a palavra de Deus ela diz o seguinte: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos. E a leitura bíblica em classe ela é um pouco mais extensa. Nós iremos ler Mateus 20, do 1 ao 16, que é a parábola dos trabalhadores da plantação de uvas. E que na versão NTLH diz o seguinte: Jesus disse: o reino do céu é como um dono de uma plantação de uvas que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para a sua plantação. Ele combinou com eles o salário de costume, isso é, uma moeda de prata por um dia, e mandou que fossem trabalhar na sua plantação. Às 9 horas saiu outra vez, foi até a praça do mercado e viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. Então disse: vocês também trabalhar na minha plantação de uvas, e eu pagarei o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia e às 3 horas da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa com outros trabalhadores. Eram quase 5 horas da tarde quando ele voltou à praça, viu outros homens que ainda estavam ali e perguntou: por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? E responderam: é porque ninguém nos contratou. Responderam eles. Então ele disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação. No fim do dia, ele disse ao administrador: chame os trabalhadores e faça o pagamento, começando com os que foram contratados por último e terminando pelos primeiros. Os homens que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde receberam uma moeda de prata cada um. Então os primeiros que tinham sido contratados pensaram que iam receber mais. Porém, eles também receberam uma moeda de prata cada um. Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo: estes homens que foram contratados por último trabalharam somente 1 hora, mas nós aguentamos o dia todo debaixo deste sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Aí o dono disse a um deles: escute, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por uma moeda de prata? Isso é uma pergunta. Pegue o seu pagamento e vá embora, pois eu quero dar a este homem, que foi contratado por último, o mesmo que dei a você. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com o meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque fui bom para ele? E Jesus terminou dizendo: assim, aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. E a introdução ela diz o seguinte: a graça de Deus é uma das maiores verdades do Evangelho e uma das mais mal compreendidas. Ela não se baseia em mérito e nem se limita a quem chegou primeiro. Vamos meditar hoje em uma das parábolas mais desconcertantes de Jesus, a parábola dos trabalhadores na vinha. Ela desafia nossos conceitos de justiça e recompensa, revelando um Deus que age com generosidade surpreendente.
À medida que lemos essa parábola, naturalmente somos levados a pensar em galardão. Afinal, Jesus fala sobre pagamento, mas ao analisarmos cuidadosamente o contexto bíblico, veremos que essa parábola não fala de recompensas, mas sim de algo muito mais profundo e revolucionário. A graça escandalosa e generosa de Deus. Jesus apresenta um Senhor que contrata trabalhadores em diferentes horários do dia, de madrugada, às 9, ao meio-dia, às 15 e até às 17 horas. No final do dia, todos recebem o mesmo valor, um denário. Os primeiros murmuram, achando injusto. Mas o Senhor responde, Mateus 20:15: Porventura não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou são maus aos teus olhos porque eu sou bom? Então, isso traz um alerta para as nossas vidas, para que a gente entenda que não é por fazer coisas que nós alcançamos a graça do Senhor. Fica um alerta também para que nós não nos tornemos ativistas dentro da igreja, né? Somente fazendo coisas por fazer, esperando uma recompensa ou um galardão diferente porque eu tenho um esforço maior. Lógico que nós devemos nos esforçar e fazer o melhor, né, para o Senhor. Mas o nosso intuito em fazer isso, qual que é a intenção? Será que é receber o reconhecimento por fazer muitas coisas daqueles que estão ao nosso redor? Ou de fato a intenção do nosso coração é fazer porque nós reconhecemos quem é o Senhor em nossas vidas? Então fica esse alerta também para as nossas vidas hoje. Às vezes, se nós não tomarmos cuidado, às vezes por querer ou achar que é necessário que nos dê um reconhecimento pelo ativismo que temos dentro da igreja, às vezes a gente espera essa bajulação ou sempre elogios por fazer algo que é um dever nosso como filho, né? Receber elogios é muito bom, mas o intuito de fazer ou de estar inserido em algum trabalho dentro da igreja é pelo reconhecimento que nós mesmos, vamos dizer assim, a nossa ficha caiu, nós sabemos que nós somos filhos. Então aquilo que nós fazemos não é simplesmente para receber um salário, mas existe algo mais profundo por trás que nos impulsiona a fazer o que é necessário como igreja, né? Em nome do Senhor Jesus. E essa parábola ela ilustra bem e nos traz um alerta para que, como esses primeiros trabalhadores, nós não nos tornemos pessoas que são murmuradoras quando a recompensa que a gente esperava é recebida da mesma forma por outros que chegaram depois de nós. E quando fala sobre essa recompensa, é sobre a graça de Deus, né? Existem algumas questões que precisam ser entendidas e amadurecidas, né? Um dos trechos que nas escolas, né, que principalmente no CCE, que eu sempre falo e cito como exemplo, é de que será que se alguém que fez um mal para cada um de nós nos caluniou ou fez alguma coisa até pior contra nós, se essa pessoa ela decidisse entregar a vida dela para Jesus e fosse fazer parte da mesma igreja que nós fazemos, sentar próximos a nós no culto, fazer parte do desenvolvimento do trabalho, no evangelismo, ou seja, em qualquer uma área da igreja, será que qual seria a nossa reação? Será que nós reagiríamos como esses homens que foram os primeiros a serem chamados, né? Foi combinado
algo com eles, e eles esperavam algo além. Mas a bondade do Senhor para com aqueles outros foi constrangedora, né? Então, será que a gente deseja o mal daqueles que chegaram depois? Ou a gente se alegra porque eles se juntaram a nós, né? Então, fica esse trecho para pensar, fica essa parte para reflexão, em nome do Senhor Jesus. E o trecho 1, ele diz o seguinte: a graça redirecionada. Mateus escreve a judeus, o evangelho começa com a genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão, uma forma de comprovar que ele é o Messias esperado. A mensagem do reino foi primeiro anunciada a Israel. Porém, como disse João Batista e o próprio Jesus, essa geração rejeitou o convite. E graças a Deus que rejeitou, porque, assim como eu já falei algumas vezes nessa própria revista, né, da Escola Bíblica, em João 11 e 12, lá fala, né, que o Senhor Jesus ele veio para os seus, mas os seus ele não receberam, né, mas todos quanto receberam ao Senhor Jesus, ele deu o direito, né, de se tornar feito filho de Deus, ou deu o poder, né, de ser feito filho de Deus. Então, graças a Deus que o povo que era escolhido por Deus não recebeu Jesus, né? E nós tivemos esse privilégio de reconhecer o senhorio do Senhor Jesus e hoje nos tornarmos feito filho de Deus também. Essa oportunidade, o Senhor nos trouxe o ministério da reconciliação em nome de Jesus. E aqui diz também o seguinte, no capítulo 21 de Mateus, né? Jesus conta outra parábola que ilustra essa rejeição. Lavradores que matam o filho do dono da vinha, e ele declara em Mateus 21:43: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produz fruto. Então, graças a Deus que o reino do Senhor chegou até nós. Em nome de Jesus. Jesus fala a um povo que rejeitou o Messias. Israel, embora o povo da promessa, recusou a oferta do reino. Então a graça foi estendida aos gentios, a nós. Isso mostra que a graça não segue lógica, étnica, religiosa ou histórica, mas é estendida com base na soberania e misericórdia de Deus. A vinha foi entregue aos gentios, a nós. A graça que Israel rejeitou foi estendida para além das fronteiras judaicas. Então, graças a Deus, como eu falei nesse primeiro trecho, que essa graça ela chegou até nós, né? Então, isso é um motivo de celebrarmos ao Senhor, de nos alegrarmos e de a cada dia agradecer ao Senhor, porque essa graça ela foi estendida a cada um de nós. E se lembrarmos um pouco e entendermos, né, onde o Senhor nos encontrou. Eu e a minha irmã, a gente sempre ri, né? Tem um versículo que fala que o Senhor tira do monturo, né, e faz se assentar entre os príncipes. E graças a Deus nós temos colhido coisas boas do Senhor, né? E graças a Deus, porque foi um favor que nós não merecíamos, né? Não só eu e ela, né? Mas cada um de nós, não foi por merecimento, mas essa graça escandalosa que é o tema dessa revista, que nos alcançou e que tem nos feito a cada dia pessoas melhores, tem transformado as nossas vidas e que através de nós também nós temos levado essa graça para outras pessoas também, em nome do Senhor Jesus. Então esse é o nosso papel como filhos também, em nome de Jesus. Fomos resgatados e agora nosso compromisso, nosso dever como filho é de levar as boas novas e de resgatar também outras pessoas que estão perdidas, levar até elas o ministério da reconciliação, que é o ministério de Jesus. Amém? E o trecho 2, ele diz o seguinte: a graça rompe barreiras. O contexto do Evangelho de Mateus é claro.
Jesus vem primeiramente para Israel, mas é rejeitado. O reino era inicialmente para os judeus, os trabalhadores da primeira hora, mas eles rejeitam o convite. Jesus conta esta parábola para mostrar que o reino seria entregue também a outros, a nós gentios, os trabalhadores da última hora. Em Mateus 21, onde Jesus diz que os lavradores maus matam o filho do dono da vinha, e por isso a vinha seria dada a outros que produzem frutos, em Efésios 2, 11 e 22, Paulo nos diz que nós que estamos longe fomos aproximados pelo sangue de Cristo. Agora somos membros da família de Deus. Não é galardão, é dádiva imerecida. Se Mateus 20 falasse de galardão, teríamos uma contradição com outros textos, como 1 Coríntios 3, 14 e 15, onde Paulo ensina que galardões variam conforme a obra e que nem todos serão galardoados. Aqui o fogo prova a obra de cada um, e uns recebem galardão, outros não. Mas ali todos recebem o mesmo, o pagamento é igual. Isso revela que não se trata de mérito, mas de bondade. Quer dar a este último tanto quanto a ti. Mateus 20, 14. Quero dar, né? Quero dar a este último tanto quanto a ti. A parábola fala da graça de Deus. E graça não se mede por tempo de serviço, desempenho ou tradição. A graça é escandalosa porque não recompensa o merecimento, mas expressa o coração generoso de Deus, né? Não é como se fosse numa empresa, né, que fala sobre é um termo que se usa de meritocracia, né? Não é por mérito nosso, né? Mas é a graça poderosa do Senhor, que é o favor que nós não merecíamos, né? Não é porque eu faço mais coisas. Já dei conselhos para algum jovem, perguntando como faria para ser chamado, para trabalhar nos encontros e reencontros, o que ele podia fazer para poder ser chamado para trabalhar nos encontros, né? Eu expliquei para ele que não é por fazer. Eu primeiro preciso entender quem eu sou em Cristo. A gente não foi chamado para um ativismo, mas à medida que a gente busca a santidade no Senhor, busca fazer aquilo que é agradável ao Senhor, é natural que algumas coisas sejam confiadas em nossas mãos, para que seja feito. Então, não é por fazer coisas, mas entendendo primeiramente quem nós somos e fazendo com alegria aquilo que é colocado em nossas mãos. À medida que se vai tendo confiança em cada um de nós, isso vai tendo um crescimento. Mas quando se fala sobre a graça de Deus, não é porque nós fazemos muitas coisas que nós somos agraciados com mais graça, porque senão iria contra essa parábola. Esses homens até reclamam, falam: a gente tá aqui nesse sol quente, queimando a cabeça, e a gente vai receber a mesma coisa que esses outros. Parece até injusto, né, aos olhos se você está acostumado ao mundo corporativo. Você fala: tá vendo? Na empresa eu faço, e só quem recebe é quem não está trabalhando, quem não está fazendo nada. Mas diferente do mundo corporativo, uma vida na presença de Deus, ela vai muito mais além do que fazer por fazer, né? E se tratando de salvação, não é por nossas obras, né? Para que, assim como a Bíblia fala, que é para que a gente não se vanglorie, mas é a graça do Senhor, é escandalosa, como nós temos falado ao longo dessa revista, né? Em nome do Senhor Jesus. E aqui diz assim:
desafia a lógica humana. Muitos, ao ouvirem essa história, se identificam com os trabalhadores da primeira hora. Trabalhamos mais, merecemos mais. Mas quando Jesus paga o mesmo salário aos últimos, surgem as perguntas: é justo isso? A parábola fala sobre o Deus que decide dar a todos, inclusive aos últimos, o mesmo salário. A salvação, o favor imerecido, o reino. Na glória humana, quem chega primeiro, na lógica humana, desculpa, na lógica humana, quem chega primeiro merece mais. Mas no reino, todos recebem da bondade do Senhor. A parábola confronta a mentalidade meritocrática e nos ensina que o amor de Deus não é medido por desempenho, mas derramado por decisão soberana. A graça, ela nos constrange. O que Deus fez por nós em Cristo é o maior ato de graça da história. O Deus infinito se faz homem, nascendo de uma virgem, vindo em forma de servo, assumindo nossa humanidade, morrendo por nossos pecados. A acolhida do Pai. Em Lucas 15, mostra o pai que corre ao encontro do filho perdido. Ele também foi pródigo, esbanjador, em amor e perdão. Essa graça nos constrange. Agora nós vamos ler 2 Coríntios 5,14. Diz o seguinte: porque somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós, pois reconhecemos que um homem, Jesus Cristo, morreu por todos, o que quer dizer que todos tomam parte na sua morte. Assim como o trabalhador da 11ª hora, também o filho pródigo é acolhido sem merecimento. O pai corre, abraça e celebra. Lucas 15, 24. Este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A parábola não é sobre o filho, mas sobre o pai. Um Deus que esbanja amor. A graça não é apenas o que recebemos, é quem Deus é. A palavra grega charis significa algo belo, favorável, espontâneo. Foi apropriada pelos apóstolos para definir aquilo que Deus faz, não porque deve, mas porque ama. Graça não é apenas salvação, é força para a caminhada, é capacitação para o serviço, é presença diária de Deus em nossas fraquezas. Tudo o que somos, tudo o que fazemos, tudo o que recebemos é graça. A graça é escandalosa, porque acolhe o indigno, honra o desprezado e celebra o arrependido. O pai do filho pródigo não esperou explicações. Ele correu ao seu encontro, abraçou, vestiu e festejou. Essa é a natureza de Deus. Ele não só perdoa, ele restaura. Então, quando nós lemos a parábola do filho pródigo, né? A gente vê que ele ensaia, né? Sentiu que o sapato apertou no calo, viu que já não tinha mais escapatória. A parábola fala que ele tinha vontade de comer a comida dos porcos, mas não podia. E caindo em si, né? Fala, bom, lá na casa do meu pai, os trabalhadores dele comem bem, tem uma, vamos dizer assim, tem uma vida boa. Então eu vou voltar, eu vou pedir para ele para eu ser um dos trabalhadores dele. Não para ser mais reconhecido como filho, mas ser um trabalhador que pelo menos de fome eu não vou
eu não vou morrer, né? E aí volta com um discurso ensaiado, né? Pequei contra o céu, pequei contra o Senhor. E chega quando o pai avista o filho, sai correndo, ele fala o discurso que tinha ensaiado o filho, né? Mas o pai não quer nem saber. Já coloca uma roupa nova, sandália, um anel no dedo. E aí fala, né? Filho que tinha morrido, estava morto, agora vive, né? E festejando. E aí também tem o outro lado dessa parábola que também reflete o amor e a graça do Senhor, né? Às vezes nós lemos essa parábola e julgamos o filho mais velho também, né? O filho mais velho chega, vê que está tendo uma festa, e aí o pai vem, né, para conversar. Mas esse trecho da parábola eu sempre vi que o pai ele agiu com um extremo amor também para com o filho mais velho. Ele não deu nenhuma bronca, ele não excomungou, né, vamos dizer assim, o filho mais velho. Mas ele deixou o filho mais velho desabafar, né? Esse teu filho aí foi, gastou tudo que era teu, com as meretrizes, vamos dizer assim, virou bicho. E agora ele volta e o Senhor faz uma festa para ele. Aí ele já coloca: eu trabalhei para o Senhor, nunca matei um bezerro gordo para festejar com os meus amigos. Essa hora o pai poderia muito bem falar: cala a boca, tudo é meu, você não fez mais do que a sua obrigação. Mas não, a resposta do pai foi com um tremendo amor e uma graça: filho, tudo que eu tenho é teu. Ele explica para o irmão mais velho: esse filho que era meu, ele estava morto, mas agora vive, então a gente vai celebrar pela vida, vamos dizer assim, do seu irmão. E deixou bem claro, né, sobre o amor. Tenho certeza que essa expressão de amor quebrou toda a argumentação que o filho mais velho tinha a respeito daquilo que estava sendo feito. Então a gente vê uma forma de amor do pai, tanto para com o filho mais novo, quanto para com o filho mais velho, tratando das áreas que eram necessárias ser tratadas. Então a graça do Senhor, ela nos constrange de tal maneira que toda argumentação que nós temos, nossos achismos, aquilo que a gente pensa ser o certo, elas são deixadas para trás, e reconhecemos esse amor tão grande, né? O que a Bíblia fala, que Deus ele amou o mundo de tal maneira. Essa tal maneira ela é tão grande, né? O sacrifício de Jesus por cada um de nós, ele se fez maldito em nosso lugar, foi transpassado. Então hoje nós temos motivo de alegria, de celebrar o Senhor pela vida do Senhor Jesus, pelo sacrifício, por aquilo que foi pago por nossas vidas. E fomos alcançados pela essa graça escandalosa do Senhor, em nome de Jesus. E o trecho final, ele fala transformação e poder. O trecho 4, e que diz o seguinte: a graça não é apenas o início da nossa jornada com Deus, ela atua continuamente em nossas vidas, nos ensinando, nos transformando e nos fortalecendo. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que fomos salvos pela graça, mas também declara que fomos criados em Cristo Jesus para boas obras. Ou seja, a graça nos alcança para nos transformar. Agora preste bem atenção nesse trecho, que ele é muito forte. Não é uma licença para viver como queremos, mas o poder de Deus para vivermos como devemos. É a graça que nos capacita a viver de modo digno do chamado que recebemos, não apenas nos tira do pecado, mas nos reveste de propósito.
Então, como foi falado aqui, não é uma licença para a gente viver, né, do jeito que a gente quer, mas é o poder de Deus para vivermos como devemos. O Senhor nos aponta um destino, Ele nos dá um propósito. Talvez muitos de nós, ao chegarmos na presença de Deus, já não tínhamos mais nenhuma expectativa de melhora, de vida. Muitos já estavam desenganados, né, dos médicos, mas o Senhor, Ele transformou as nossas vidas e nos deu um propósito. Quando a palavra de Deus ela fala que aqueles que estão cansados e sobrecarregados devem se achegar ao Senhor, porque Ele nos alivia. E também um outro trecho da palavra de Deus que fala que o Senhor Ele troca o jugo pesado ou o fardo pesado, mas Ele não nos deixa descompromissados. Ele dá o dele que é leve e suave. Ele nos dá um propósito, Ele nos dá um direcionamento. Porque sem um propósito de vida, qualquer lugar será um lugar. Então, quando o Senhor nos aponta um destino para cada um de nós, nós bem sabemos que o nosso destino é o céu, mas existe um propósito a ser cumprido aqui na terra. E quando o Senhor aponta para cada um de nós qual é o propósito que cada um de nós tem para cumprir aqui na terra, a nossa vida ela tem um outro sabor. Não existe mais aquele sentimento de vazio, de que sempre está faltando alguma coisa a ser feita. Mas quando nós cumprimos o propósito que Deus tem para nossas vidas, ou buscamos cumprir esse propósito, estamos caminhando para cumprir esse propósito, a nossa vida ela se torna uma vida plena, em nome do Senhor Jesus. E agora, para concluir, em 2 Coríntios 5,14, diz o seguinte: o amor de Cristo nos constrange. A graça de Deus não apenas nos alcança, ela nos chama a uma nova forma de viver. O reino de Deus é construído sobre essa graça, que acolhe o último, levanta o caído e envia o improvável. Como viver de forma indiferente à graça que nos foi dada? Como continuar vivendo para nós mesmos depois de sermos amados de forma tão escandalosa? Hoje você e eu somos membros da família de Deus, concidadãos dos santos, herdeiros com Cristo, tudo isso não por mérito, mas por graça. A nossa resposta à graça não pode ser outra senão rendição, serviço e gratidão. Não vivamos mais para nós mesmos, mas para aquele que nos amou até o fim. Por isso fala, entregar a nossa vida ao Senhor. A partir desse momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, Ele é que é o que está no controle dela. Então, se em algum momento da sua vida, alguma atitude minha ou sua, tomou das mãos do Senhor Jesus aquilo que nós já havíamos entregado, nessa oração de hoje nós vamos afirmar ao Senhor que a nossa vida ela permanece sendo dele, que sem ele nada podemos fazer, e que reconhecemos essa graça maravilhosa e escandalosa, que foi o favor que nós não merecíamos que ele nos ofereceu, que é uma vida em abundância e não a morte eterna. Eu quero te convidar nesse momento a orarmos juntos, em nome do Senhor Jesus, agradecermos ao Senhor pela sua graça, reconhecendo a graça em movimento, em nome do Senhor Jesus, que ela é constante. Então, se você puder, feche os seus olhos e mantenha o seu pensamento ligado em Deus, e vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, meu Pai, por mais esse momento precioso, na tua presença, a instrução do Senhor que vem do céu, caminhando à luz da tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, se em algum momento das nossas vidas nós tomamos a vida que entregamos ao Senhor, Papai querido, nós queremos reafirmar que a nossa vida, que a minha vida, ela é do Senhor. Que o Senhor Espírito Santo nos direcione, aponte, meu Pai, o propósito que o Senhor tem para cada um de nós, para que nós possamos cumprir com alegria, servindo ao Senhor e reconhecendo essa tão maravilhosa graça que nos foi concedida, o favor não merecido. Pai, nós te agradecemos pelo sacrifício e pela vida do Senhor Jesus,
que foi derramado o sangue precioso na cruz por cada um de nós. Pai, em nome do Senhor Jesus, que todo pensamento, todo achismo e todo argumento que nos afasta de cumprir o propósito do Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, que esse mal ele seja repreendido. E nos ajuda a cada dia, meu Pai, a estarmos no centro da Tua vontade, para cumprirmos o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós chegamos ao final de mais uma lição. Como foi falado, nós estamos mais próximos do término do que do início. Então, continue nos acompanhando nas nossas videoaulas. Quero reforçar, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, compartilhe os vídeos com seus amigos, familiares, ative as notificações para que quando houverem novas postagens você possa recebê-las e assisti-las em nome do Senhor Jesus. Fiquem com Deus e até a próxima videoaula em nome do Senhor Jesus.